Olá, pessoal, eu estou aqui. Não é minha casa, tá? Mas vocês já saberão de quem é esta casa, essa residência. Confesso que foi uma luta para chegar até aqui, mas todas as coisas que a gente busca em Deus para fazer para Deus, sempre vai ter luta. E se não tiver, não é coisa boa. Confesso eu que estou muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade, né? Parece que eu estou no púlpito, né? Falando obrigado a Deus, vou cantar, vou louvar. Mas eu estou muito feliz porque a casa dessa pessoa onde eu estou agora, inclusive na mesa dela, acho que vocês conhecem. Será que vocês conhecem? É a mão do meu Deus quem me dá descanso. Conhecem? Acho que vocês não conhecem. Vou chamar alguém para explicar para vocês um pouquinho sobre a carreira dela, porque essa pessoa sabe quem é. Vem para cá. Irmã Rosier! Uhul! Eu tô com a própria! E cantar o hino dela na frente dela, né? Coragem, né, Ismael? Coragem. Irmã Rosier, sinta-se honrada no canal. Que privilégio. Que privilégio é meu. É todo meu, gente. Uma mulher, olha, eu via desde criança. Ela mora numa cidade vizinha, mora em Blumenau, e logo ela vai me visitar com o esposo dela, em nome de Jesus, a gente tá combinando aqui. Ela fez um bolo para mim, e ela começou a falar acerca de tantas coisas lindas de Deus e que Deus fez na vida dela. Ela disse, para. Vamos deixar isso tudo registrado num vídeo. Eu tenho certeza que vocês serão edificados, tocados pelo Espírito Santo de Deus que habita neste templo, tá? Eu tenho certeza. Eu prometo que vou deixar ela falar bastante, porque vocês ficam enchendo o meu saco. Porque Ismael, tu fala demais. E eu falo mesmo, mas é porque eu fico empolgado, tá? E tem muito tempo que a gente quer se ver e não dá certo, a gente quer se encontrar e não deu certo, mas Deus preparou o momento. E quando Deus prepara é perfeito. E tá um dia lindo aqui, tá? Em Itajaí, Santa Catarina. E eu quero citar um versículo para nós começarmos esse vídeo. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Amém. Jó. Glória a Deus. Esse é o versículo para ti, tá? O teu último estado você não sabe, mas crescerá em extremo, em nome de Jesus. E é isso que nos impulsiona a caminhar. Então, agora se apresenta, irmão Zé. Então, olá, né, para todos os amigos, irmãos em Cristo, que acompanham o trabalho do Ismael, né, e hoje é um dia diferente. O dia de hoje nunca mais haverá. O Ismael até queria desmarcar, né, porque houve um imprevisto. Ele queria desmarcar essa tarde. Eu disse, não, eu não vou deixar ele desmarcar, porque eu fiz um bolo. E o negócio é hoje. Por quê? Hoje, ó, eu comprei isso daqui para me fazer live, ministrar sobre o tempo. Né? E eu disse, eu achei isso aqui muito interessante, porque quando você vira, começa a rolar o tempo. E o tempo passa muito rápido. Nós temos que aproveitar todo o tempo que nós temos. E o dia de hoje foi agendado pelo Senhor Ismael. Você pensa que foi só você que, eu queria ir e eu que queria receber. Não. Deus tem um propósito em cada situação que acontece em nossas vidas. Então, eu agradeço a Deus pela vida do Ismael, porque hoje em dia nós estamos vivendo na escassez de amor. Está em falta o amor. Tem todos os ingredientes na vida das pessoas, menos amor. Então, a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar este momento. E essa tarde vai ser uma tarde, assim, que vai ficar marcada. A gente não sabe até quando nós vamos ficar aqui. A gente não sabe, né? Eu já estou com 60 anos. Eu não quis te perguntar. Não tenho problema nenhum em falar. Mas Deus é bom contigo, irmã. É só Deus, é só Deus. Querida. Não é Nívea, não é... Não é plástica. Não é leite de rosas, né? Eu sou desse tempo, né? Sim. Do leite de rosas. Minâncora. Minâncora, né? Então, hoje tem tantos procedimentos que a minâncora ficou só para assadura, né? Verdade. Então, mas no tempo passado se usava muito. E assim, gente, é Deus. É Deus. Não é estética, não é creme, não é dinheiro, que a gente nem tem, né?
A gente trabalha, corre atrás. verdade, mano. Enquanto vivemos, vamos ter que correr atrás, porque sem o dinheiro a gente não se alimenta, não vive, né? E aquele que não trabalha não é digno do pão? Também, né? Aí, né? Então, a gente tem que correr atrás. Então, é Deus. E hoje eu sou muito grata por esse privilégio de ter você aqui, na minha humilde casa, na minha humilde residência, que ela pode ser uma casa simples, mas ela se torna, sabe, o palácio do rei. Porque quando ele está presente, não importa a decoração da casa, o tamanho da casa. Né? O que importa, eu que viajei muito por esse Brasil afora, já fiquei hospedada em casa de gente muito rica, de pessoas com muito para me oferecer, humanamente falando, né? Mas que eles não tinham o que eu trago dentro de mim. Essa riqueza da presença do Mestre, da presença do Espírito Santo. Isso não tem comparação. Então, essa casa, eu oro por essa casa, né? Eu pego óleo ungido, eu unjo as portas, janela, eu unjo cada parte, porque cada parte dessa casa eu circulo. Então, cada parte dessa casa eu quero a presença do Espírito Santo. Porque tem gente que morre dormindo. É verdade. Tem gente que morre na cozinha. Tem gente, né, que morre tomando um banho. Então, eu quero a presença do Mestre em todas as partes da minha casa, porque onde eu estiver, ele está ali cuidando de mim. Glória a Deus. Né? Então, tudo aqui é dele. Tudo é dele. Oh, aleluia. Eu sou dele. Uau, nós somos dele. Somos dele. Irmã Rosê, eu estou aqui hoje, o propósito desses vídeos, gente, se eu pudesse acompanhar todas as pessoas que eu amo e prestigiá-las, né, com vídeo em tributo em vida, porque depois, gente, eu sou muito sincero, tá? Depois que morre, né, esse corpo aqui perecível, esse aqui se vai, muita gente se levanta para fazer homenagem. Mas eu fiz questão, e Deus sabe que é de coração, porque você sabe que não é nada monetizado, isso aqui é de coração, porque amo histórias de pessoas como ela, mas pessoas de verdade. Por que, Ismael? Porque desde o primeiro momento que nós conversamos, eu e a cantora Rosê, eu e a irmã Rosê, minha irmã em Cristo Jesus, e agora minha amiga, né? Seremos amigos e ela vai me visitar, sim, com o esposo, e vai ser muito lindo essa comunhão. Eu quero agradecer a Deus, porque é um privilégio mesmo. Pena que eu não posso ir até outros cantores, porque eu tenho a minha vida também, como a irmã falou, eu tenho que trabalhar, sou professor, né? Mas hoje eu falei, não. Quando ela falou, Ismael, tem que ser hoje, eu disse, tem que ser hoje, vai ser hoje. Tem algumas coisas que nós temos que decretar pela fé mesmo, tá? E aí eu falei, mãe, tu vem comigo, a minha mãe, não posso, eu disse assim, eu vou e seja o que Deus quiser. Errei algumas ruas, que aqui já é tudo muito parecido, mas estou aqui, tá? Para honrar, para prestigiar a glória toda de Deus. Isso não precisa nem falar, porque senão nem estaríamos aqui, irmã Rosê. É verdade. Mas Deus tem os seus vasos, e você sempre foi usado para tocar a minha vida. Eu quero que você sinta todo esse carinho de tanta gente que fala, Ismael fala da Rosier, Ismael é isso, vamos citar aqui, né, que se a gente não citar ele vai ficar triste. Edmar, de Cafelândia, Paraná. Edmar, tá ficando velhinha. Edmar mandou umas toalhinhas para mim que ele mandou personalizar. Olha, personalizar, né? Especial para ti. Eu uso tanto que já tá bem velha. Que é bom, né? A gente tá com uma toalhinha, hoje mesmo tá calor, né? Tá sim, aqui, tá, o Edmar, além de ser um grande intercessor da Rosier, é um querido que cuida bem de mim também, que me respeita muito, tem um zelo por mim. A gente quer agradecer pela tua vida. Só faltou você aqui, amigo. Tá? Ai, como eu pensei, Edmar, que você poderia estar aqui. Mas quem sabe, né? Uma hora a gente marca, né? Sim. Passar um boi por ali, sem dono, na frente de casa, eu cato ele, para nós assar aqui, né? Uhul! E tu sabes que ele é cuidadoso, né? Faz bolo o Edmar, e faz uma mesa como ninguém, né? Eu tenho que arrumar bem a minha casa para receber o Edmar. Eu fico só assim, ó. Eu tenho que arrumar bem a minha casa. Eu sou bagunceiro. O Edmar é demais. É demais. Tá bom. Eu quero saber quem é a Rosier. Esse nome é teu mesmo, é artístico, porque é um nome chique, né? Me lembra, sabe o quê? Nome francês. Rosier. Sim, Chéri. Olha, deixa eu explicar. Me conta, vai lá. Deixa eu explicar. Eu passei luta também por causa desse nome. Porque meu nome de registro, de batismo, né? É Rosa. Rosa.
Aí, quando eu entrei na gravadora da Mara Lima, Louvor eterno. a Louvor Eterno, eu não podia usar o meu nome Rosa, porque tinha lá uma cantora já, que era Rosa Anselmo. Olha, nunca E ouvi aí eu falar. não podia, eu até gostaria de saber por onde anda ela, né? Se ainda está entre nós, porque eu tenho saudade de muitos cantores, que quando eu cheguei na igreja, eu me espelhei neles. Uau. Eu olhei para eles e disse, eu quero também cantar que nem ela, eu quero cantar que nem ele. E são pessoas que eu tenho saudade e eu não vejo eles fazendo live, eu não vejo eles, sabe, nas igrejinhas, onde eu até conheci alguns deles. Então tinha a Rosa Anselmo lá na gravadora Louvor Eterno na época. E eles disseram, você vai ter que tirar esse nome, trocar o teu nome, usar outro nome. E eu disse, mas como faz isso? Se desde que eu nasci eu recebi meu nome de Rosa. Aí eu congregava na igreja do pastor Cisino, já, né, descansa no Senhor, e os pastores já conhecidos, amigos da gente, e eu comentei isso. Daí um dos pastores, muito estudado, e ele viajava muito para fora do Brasil. França. Sim, daí ele disse para mim, Rosê, eu vou te dar o teu nome em várias línguas. Escolhe. Você decide qual é o nome que você vai receber, porque você só vai usar o teu nome em outra língua, mas será o mesmo nome. Meio que sacada. Eu disse, Que poxa, coisa de Deus. Isso Não precisa inventar. é divino. Aham. Aí eu fui lendo, o que isso aqui, pastor? Ele foi dizendo os países. Quando chegou em Rosier, eu disse, da onde é isso? Ele disse, é da França. Se você viajar para a França, chega lá, como Rosa, eles vão apresentar a irmã Rosier. Sim, sim. Eu disse, fechou, é esse o nome. Olha só. É esse nome. Então, assim, ó, não foi eu que quis mudar. E eu fui criticada, fui mal vista. Olha. Ela agora, nariz empinado, agora está se achando artista. Agora não é mais Rosa, é Rosier. Exato. Aí, sabe, depois eu fui investigar tudo direitinho. A Bíblia diz que nós teremos um novo nome. Oh, Deus. Nós teremos um novo corpo. Então, por que as pessoas ficam se preocupando? Se prendendo, né? Se prendendo a nome. A nome, se nem é esse nome que nós vamos levar conosco para a glória. Teremos um corpo incorruptível e um nome novo. Demais, vestes novas, nome novo, corpo novo, moradia nova, casa. Aqui eu ainda não tenho, já tive, mas agora eu não tenho casa própria. Eu também não tenho. Estou lutando para isso. Mas eu não fico triste. Não. Mas Deus vai dar pra gente. Vai, é promessa. E eu estou aqui para viver as promessas do Pai. Amém. Mas só que quando eu fico pensando, poxa, Senhor, eu já trabalhei tanto, agora eu perdi lá, perdi cá, foi anos de muita perda, e agora eu continuo no aluguel. Aí, de repente, eu lembro que o Espírito Santo fala, por que você reclama tanto se você é inquilino na terra, com casa própria, com casa alugada? Você é inquilina na terra, você não é propriedade desse mundo, você já pertence aqui, ó. Aqui a glória, tem uma cidade preparada para você, peregrinos. Tem a Nova Jerusalém, que a Bíblia diz que coisa que o nosso olho nunca viu, e olha que eu já vi coisa linda, e o nosso coração nunca sentiu. É o que Deus tem preparado para nós. Então, se Deus quer me dar uma casa, uma mansão, eu não peço, sabe? Assim, eu quero uma casa para não estar preocupada com o aluguel, só isso. Mas você hoje, tendo uma casa própria, você gasta tanto, você paga tanto imposto. É verdade. É como se estivesse pagando aluguel. Sim, existe até uma teoria financeira, entrando aqui na questão, né, do conhecimento geral, do âmbito geral. Tem muitas pessoas que são pessoas que têm condições de comprar uma casa e acabam vivendo do aluguel porque eles não veem vantagem. Exato. Financeiramente. Eu conheci pessoas assim, assim, não acredito. Sabe qual é a minha vontade? Sabe qual é a minha vontade? Comprar um motorhome. Olha. Fazer do motorhome a minha casa e um dia o Senhor me leva lá, eu vou lá, canto lá. Outro dia estou lá, ali, lá. Entendeu? Verdade. Minha vontade é essa. O teu instrumento maior está aqui. E a unção já foi. Eu não quero, sabe, estar aqui só limpando, alisando casa. Já fui muito de fazer isso. E é caprichosa, gente. Que casa fofa. Gente. Tudo organizadinho. Ficar alisando cupim? Não, né? Eu prefiro alisar almas. Oh, Deus. Né? Passar um carinho nas almas abandonadas, vidas que estão se sentindo nada.
né, inútil na terra, que ninguém é inútil, mas a gente se sente, eu já me senti tão nada, já me senti pequeno, invisível, né? No meio de tanta gente, né? Então, quando você é curado nessa área, que o Senhor, sabe, ele te enche, ele te preenche, ele te satisfaz de um jeito que você vê que você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada, eu só preciso viver. Eu só preciso viver. Eu não preciso de mais nada para mim saber quem sou eu. Quem sou eu em Deus? Você perguntou quem sou eu, né? Eu sou uma pedrinha nesse mundão, nesse mar, que tem muita gente que passaram por cima, outros deram com o pé para lá, não serve para nada. Outros se aproveitaram. Outras tocaram. Então, eu sou uma pedrinha que as pessoas dizem, não serve para nada, não tem utilidade essa pedrinha. Certo. Então, é aí que está a diferença. Em alguém que se sente uma pedrinha, um grão de areia. Um grão de areia em uma praia. Hamilton Marlene. Meu Deus. Hospedei eles na minha casa. Oh, sério? Hospedei eles na minha casa. Assim sou eu meu. Ai, eu esqueci a letra. É linda mesmo. A Lauriette também regravou. É? Sei que sou tão incapaz. Meu Deus, passa por mim e nem me olha. Sim. Mas eu te amo mesmo assim. Muito alto. Né? É lindo demais. É lindo. Eu cantando lá da Rosé, né? Meu Deus, coragem. Não, mas, né? Gente, eu já cantei no lado de gente, digamos... Mas dá pra ouvir, né, Rosé? Digamos, famoso, dá pra ouvir, né? Não é tão ruim, né, Rosé? Com certeza. O que eu disse para você, quando eu era bem desafinada, eu não entendia por que as pessoas me chamavam para cantar. Aí depois eu fui ver a diferença entre aquele que canta e aquele que adora. Mas tu me acha desafinado, não? Não, você é bem afinado. Até mandou para mim, né, um vídeo cantando É a Mão do Meu Deus. Gente, a gente tá pegando os pulos aqui, mas essa parte eu acho que é uma parte que vai abençoar muita gente. Porque muita gente que vai ouvir a gente, vamos dizer, ama e tem o sonho de cantar. E morre de vergonha, porque... E assim, ó, e às vezes até mesmo coloca um cantor num pilar, né? Porque a irmã Rosê tem vários CDs gravados, tem coletâneas, enfim, gravou pela Louvor Eterno, fez muito sucesso. Enfim, ok, isso a gente já vai conversar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus muda. E quando eu sentei aqui com ela para tomar um cafezinho ali naquela outra, que tem aqui a sala, né, de estar. Tem a cozinha que ela fez o bolo e tal. Eu tô tomando o cafezinho dela ainda. Ela falou, Ismael, Deus mudou a minha voz. Você não acredita? Mais uma história como essa. Porque assim, tem vários testemunhos. A Eliane Silva, né, que canta lá, dono da festa. Maria, entra, né? Disse que a voz dela era totalmente desafinada, Deus mudou. Ou daí a outra disse, Deus mudou. E Deus mudou. E agora tu vem e fala a mesma história. Esse vozeirão, né, que fez sucesso por esse Brasil inteiro, que a Mara Lima, para olhar e ver, né, investir ali, colocar o selo dela, é porque viu muito talento. Como é que foi isso? Esse negócio de não cantar bem. Pois é, eu sempre que eu cheguei na igreja, eu dizia para minha mãe, eu sou filha de um espírita, né? Meu pai era muito idólatra, minha mãe, e eu sempre gostei de cantar. No caso meu, eu gostava de gritar, né? Lá em cima? Eu gritava, eu esgoelava. Sério? Eu gritava. Até o Ezequiel Matos, quando eu cheguei Gente. Eu cheguei no estúdio dele e eu fui mostrar a minha voz para ele. Ele aguentou até um ponto. Quando eu vi que ele estava rindo, eu também comecei a rir, né? Mas isso na gravação já do primeiro álbum? Eu estava montando o repertório com ele. Olha! Aí... Gente, Ezequiel Matos, Grupo Reviver. Exato. Aí o Ezequiel olhou para mim e disse, não, mana, você está gritando, tem que cantar. Eu disse, é? Olha, conta isso, que lindo. E aí eu disse, mas como que canta, então, se não é assim? Ele disse, não, você está usando a garganta. Não o diafragma. Você não está usando diafragma. Eu nem sabia que eu tinha diafragma. Eu nem sabia. Todos nós temos diafragma, hein? E é aqui, né? Se saber usar, ó. Já me disseram que o diafragma era mais embaixo. Não, é aí mesmo. O irmão que queria me ensinar a aula canto, e ele já queria se aproveitar da minha... Ai, né? Jesus, da tua ingenuidade. Exato. Aí... É aqui. Gente, quando ele se expande,
Não é que ele sai do lugar, é que os nossos órgãos, eles dão lugar para o diafragma ir para frente e tu alcançar as notas. É lindo demais. É lindo, né? Demais. É lindo, né? E eu nem sabia que tinha diafragma na minha vida, né? Aham. Aí o Ezequiel, rindo, né? O Ezequiel disse, não, você está gritando. E aí as pessoas vão ficar assim, ó, ensurdecidas, não vão querer ouvir. Então você tem que cantar, né? E aí comecei a montar o repertório e eu fui cantando. Eu cantava muito os hinos da Chile Carvalhais. Veio lá em cima. Aí como eu não tinha, né, a educação na voz, né, eu gritava. E aí todo mundo chamava eu para cantar no ciclo de oração, nas consagração, nas vigílias, todo mundo chamava para cantar. E aí um dia um irmão disse assim para mim, vai lá em casa, Rosê, eu vou te ensinar a cantar afinadinho. Eu disse, é? Fiquei muito feliz, novidade para minha vida, meu Deus, alguém vai me ajudar, que bom. E aí eu fui, daí o irmão mandou eu entrar, pegou o violão dele, começou, ele tocava muito bem, já dorme no Senhor, ele e a esposa dele. Eu frequentei muitos anos a casa deles depois disso, mas a primeira impressão que eu tive dele foi horrível, porque ele pegou o violão, e qual é o hino que a irmã quer ensaiar? Canta um pedacinho, olha que lindo. Aí eu comecei a cantar. Há um palácio cheio de encantos que irei morar, belo e divino, onde meu mestre me espera lá. Neste palácio os anjos cantam temas de amor, e coroado e rei dos reis é o Senhor. Aí era a estrofe, né? Sim. Primeira. Ixi, quando eu passei pro coro, Ixi. Palácio, eis o meu sonho de ouro. Palácio, onde está meu Senhor? Eu não sei como é que eu cantei. Sei que não foi assim. Não foi bonito assim. Porque ele parou de tocar e começou a rir. E kkkkk. E eu parei de cantar, olhei para ele, eu disse, eu errei a letra, irmão, foi? Ele disse, não, e kkkkkk. Querido. Não, irmã. É que quando a irmã está cantando, a irmã parece uma galinha que quer ponhar e não sabe onde. Meu... mas que, né? Que comparação. Gente, aquilo foi um balde de água fria numa chama que estava se acendendo. Mas que poderia ter te matado. Poderia. Isso me trouxe o entendimento. Me trouxe o entendimento dessa atitude dele, que nós temos que cuidar com elogio, Exato. com crítica. Isso. Tem gente que não tem estrutura para receber a tua crítica. Olha aí. Você tem que orar primeiro, se sentir de falar algo para alguém, porque de repente você vai matar aquela vida. Meu Deus. Porque eu era crente nova convertida. E o sonho de louvar, né? Eu fui para a igreja sozinha, aos 16 anos de idade. Eu estava esperando a minha primeira filha, que hoje está com 42 anos, e eu não tinha condições de ter ela, e eu estava sofrendo muito. E aí uma crente disse para mim, vai na igreja, faz um propósito com Deus, Deus pode fazer um milagre para você. Eu disse, tá, mas ele faz negócio com quem não é crente? Olha. Porque eu não sou e nem quero ser. Eu gostava muito de dançar, eu gostava muito de música secular. É muito espontânea, até porque é uma alegria contagiante. É porque eu não conhecia outra, né? Sim. Então, a gente não tem que criticar as pessoas que estão indo para direções erradas. É porque elas não conhecem outra direção. E quem somos nós, né? Exato. Outrora eu também não conhecia. Jesus se revelou para mim através da dor. Infelizmente, tem gente que vai ter que ser assim. Porque quando tudo está bem, não dá ouvido. Exato. Né? É o eu, é o seu ego, é o egoísmo. E não dá ouvido. Então, se o Senhor tem um chamado, porque muitos são chamados, mas se o Senhor te escolheu para um propósito na terra, para você ser um soldado dele na terra, soldado é isso aí, ó. Um dia você tem, outro dia você não tem, mas você vai ter que adorar quando tem e quando não tem. Você agradecer a Deus só quando você tem, é fácil.
É a mesma coisa de você dar amor para alguém que está te amando. Eu quero ver você amar alguém que está te odiando, te perseguindo. Aí é que eu quero ver. É essa a diferença. Foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele estava dando a sua vida por quem estava crucificando, cuspindo no seu rosto. A hora que ele teve sede, deram para ele uma esponja embebida em vinagre. Então ele teve tudo para odiar. No entanto, antes dele dar o último suspiro, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eita. Gente, isso é amor. Esse amor, né? A gente É incompreensível, né? Jesus vai vir, ele impacta. Deus impacta Constrange. a nossa vida, nos constrange. Com o nos amor de Deus. constrange, porque é aí que a palavra diz. Não deveis nada no seu amor. Porque sabe que no amor, muita gente já está no Serasa. No amor, tem gente que vai ter que parcelar, porque a dívida está alta. É verdade. Eu peço todo dia. Eu peço todo dia, Senhor, me dá amor, me ensina a amar, porque eu sou ruim, eu sou brava. Eu sou brava porque eu sempre fui explorada desde criança. Sempre desde criança eu fui abusada, eu fui explorada, eu fui maltratada. Então você adquire sabe? Uma autodefesa, né? É uma autodefesa, e você acha que para se defender você tem que fazer pior do que a pessoa está fazendo para você, senão ela vai te vencer. E com licença, irmão Rosê, e se a gente não cortar esse laço, essa maldição, maldita eu digo, maldita, porque aí vem aquela historinha, eu trato meu filho assim, com paulada e pancada, né, e faço o que quero, porque minha mãe me tratou assim. Eu vou ser isso? Não, querido. A irmã Rosê teve encontro com Jesus. E eu estou aqui, eu posso dizer a forma que eu estou sendo tratado por ela. Porque ela poderia abrir a porta, Ismael, eu tenho tanto tempo, daqui a pouco tu tem que ir embora. Meu Deus, são 4 horas da tarde. Mas enfim, não. É carinho, é genuíno. Eu falei pra ela, parece que eu tô aqui, parece que eu tô vindo pela 10ª vez e ela já é minha amiga, a gente tá, enfim, trocando ideias. E esse é muito lindo, isso é muito lindo. Então, assim, ó, é maravilhoso. Se eu dependesse de elogio, de palavra de incentivo, eu não estaria nem servindo a Deus hoje. Então, quando aquele irmão disse isso para mim, eu perdi todo o ânimo, toda a vontade de ensaiar. Eu inventei uma história que eu tinha que sair, que eu tinha algo para resolver, para ir embora. Eu queria sair dali quanto antes. E eu saí dali, dei tchau, eu disse, irmão, outro dia eu venho para ensaiar, obrigada, e saí. Quando eu cheguei na rua, que eu fui embora, caminhando a pé, eu fui chorando. Ai, meu Deus. Eu fui chorando, eu disse, Jesus, nunca mais eu vou cantar para ti. Porque se esse irmão aí me chamou de galinha, que ele disse que eu parecia uma galinha que queria apanhar e não sabia onde. Então, para mim, eu já peguei a frase mais terrível na hora. Eu disse, ele me chamou de galinha, então imagina o resto da igreja que não fala. Então, eu não vou mais cantar, Senhor. A seta, ó. Eu estava enganada, eu pensei que era para mim cantar para ti, eu estava enganada. E aí entrou uma tristeza, eu parei de cantar. E quando foi um dia, eu estava numa vigília, eu estava numa oração, me sentindo zero à esquerda, me sentindo nada. Lá num cantinho, eu estava ajoelhada sozinha e, de repente, alguém tocou no meu ombro. E quando eu olhei para trás, tinha alguém falando em língua estranha. Estava falando em mistério. E quando eu abaixei a minha cabeça, Deus usou aquela pessoa e disse assim para mim, por que você parou de me adorar? Eu estou com saudade de ouvir o teu louvor. Deus sente saudade. Gente, eu fiquei tão surpresa de Deus falar isso comigo, que eu achei que Deus também não gostava de me ouvir. Olha. Então tem pessoas que são especialistas em fazer você pensar que você não é nada. Tem pessoa que é especialista, sabe, em fazer você te diminuir, de querer que você acredite que Deus não olha para você, que Deus não escolheu você, que Deus não tem propósito na tua vida. Você não pode deixar isso ser maior do que a tua fé no teu Deus. Olha que lindo. Então, ali, sabe, quando Deus falou isso para mim, eu disse, Deus, tu tá com saudade de me ouvir? Ah, então eu vou cantar. Agora, quem não quiser me ouvir, que feche os ouvidos, porque agora é que eu vou cantar. E aí eu comecei. E quais foram tuas inspirações? Mas, peraí, será que eles querem o bloco 2, Rosê? Não sei. Será que eles querem? Eu acredito que sim, que se eu estivesse assistindo, eu ia querer. Então, eu vou pensar aqui. Vou conversar contigo e a gente vê. Comigo, que eu ia gravar e eu não acreditava. Tá. Até que uma vizinha dos fundos da minha casa teve uma visão comigo. Ela era crente.
Sim. Ela me chamou no muro e disse para mim que viu eu dando entrevista numa rádio e viu a capa do meu disco. Opa, então tá. Só pega ali o gancho, tipo assim. E aí, quando eu ia quase desanimar, Deus não deixou. Daí, 1, 2, 3. Pode ir. Então, voltando, né? Continuando aí, a história tem que dar uma resumida, porque é muita coisa, né? Então, eu ia desistir. Daí eu disse, então, quem não quiser me ouvir agora, que feche os ouvidos. Desculpa. Não, tá torto. Tá vendo que tá torto? Então, continuando, tem que dar uma resumida, né? Porque é muita situação. É muita história. Tem história verídica, tudo verídica, vivida por mim, né? Eu dou pode glória falar. a Deus por isso, sabe? Porque sempre que eu cheguei na igreja e vi as pessoas dando testemunho, eu dizia, Senhor, eu quero dar testemunho meu. Um dia eu vi um irmão falando, né? Porque a irmã foi arrebatada e viu a mesa do cordeiro e tal. Eu disse, Jesus, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ter minhas experiências para contar. Eu não sabia nem do que eu estava falando, porque quando você diz para Deus que você quer ter experiência com Ele, te prepara. Te prepara porque Ele vai te levar para a prova, Ele vai te levar para o deserto, né? Então, Deus vai, porque ninguém ganha visão assim dormindo, ninguém ganha visão enchendo a barriga, não. Entendeu? Você tem que tirar um momento com Deus, você tem que se reservar, sabe? Tem que ter um particular com Ele, se reservar só para Ele, tem que deixar de fazer o que você quer para fazer o que Ele quer, tem que ter renúncia. Gente, é uma série de fatores para você chegar ao ponto de Deus começar a te mostrar as coisas ocultas, trazer coisas, sabe? Desvendar mistério. É lindo demais, é lindo demais. Então, assim, eu tenho muita coisa para contar. Então, a partir daquele momento, eu, sabe, peguei força em Deus. Eu disse, poxa, se Deus está com saudade de me ouvir, então agora ninguém mais me segura. Eu vou embora. Daí eu não recusava mais nenhum convite. Eu era desafinada, sim, e as pessoas ainda me chamavam para cantar. Mas por quê? Hoje eu entendo que quando uma pessoa adora o Senhor, às vezes ela não tem técnica vocal, ela não entende nada de música, ela não tem... Não faz firulas, nem melismas. Não tem a voz aveludada, sabe? Ela só abre a boca e adora. E aí eu descobri que o Senhor está procurando. Se Ele está procurando, porque não está achando. Não está achando. Tem muita gente cantando, tem gente que canta muito lindo. Meu Deus. É muito lindo. Mas adorador, que o que adora, ele está entregando uma mensagem através do louvor. Tem muita gente que não para, se você pegar a Bíblia assim, e começar a desfolhar e ler, vamos lá ler o capítulo, vamos ler aqui em Salmo, tal, né? E vamos ler. As pessoas não têm paciência, as pessoas estão com uma ansiedade tão grande. Verdade. Elas não querem parar para ouvir. Elas não querem ir para a cozinha cortar o tempero, preparar a comida. Elas querem o prato pronto. Então, o louvor, ele pega. O louvor cativa, assim como a música secular também prende muitas mentes, prende muitas vidas. O louvor também, ele liberta muitas vidas. O louvor não prende, ele liberta. A música secular prende, amarra. Então eu entendi que Deus estava querendo me levar para esse lugar, de entregar a mensagem através do louvor. Que eu não tive estudo, né? Eu estudei até 3º ano primário. Uau. Pensa, uma criança no jardim, no pré, hoje sabe mais do que eu na época. E olha a desenvoltura, né? Para se comunicar, para falar. Eu falei para ela, o teu chamado é completo. Além de louvar, que a gente já sabe isso, né? De cor e salteado. Tem uma pregadora aí, uma preletora aí da palavra, tá? Porque para ter essa desenvoltura, essa eloquência, tá sendo tão simples, né? Como a irmã falou, no grau de instrução ali escolar, que isso, em suma, para Deus, claro que é muito importante, a gente tem que se preparar, mas quando Deus quer usar, não precisa nem ter nada. Exato. Eu peguei essa visão, eu era muito triste porque eu não tive esse privilégio de estudar. E quando eu pensei que eu podia estudar, eu tive que começar a viajar, né? Uhum. E cantando para todos os lugares. E eu não cuidei de mim. Muitas vezes eu fui atender trabalho que não era o Senhor que estava me levando, eram os pastores, as igrejas que estavam me convidando. Então a gente também tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes você pensa que é Deus que está lhe levando, não. Entendeu? É o CD. O CD é um passaporte. Olha aí, um passaporte.
Eu conheci muitas igrejas, muitos pastores, muitos estados. Eu estive na Argentina, dentro do Paraguai, Olha. Bolívia. Então, por quê? Porque eu tinha um CD. Então, para mim, é como um passaporte. E teve a época da irmã Rosê, que sem o CD tu não era cantor. Eu nem existia. Olha. Eu não existia. Abriu muitas portas, né? Muitas. Então, por isso, então até você entender que o teu chamado não é para você ganhar glória, tapinha nas costas, que o teu chamado não é para você enriquecer, o teu chamado não é para você ganhar troféu. O que você vai fazer com o troféu? Esse troféu daqui não é nada perto do que Deus tem para dar para nós. Eita. Entendeu? Então, eu nunca tive meu coração nisso e eu fui criticada por alguns cantores, porque eles diziam para mim, quando nós estávamos tudo junto, na gravadora, no ginásio, eu estava lá no meio do povo, batendo foto, conversando, chorando e conversando. Ouvindo testemunho. E falando, né? Normal para mim. E eles diziam, não, você não tem que estar lá, você vai ficar cansado, você tem que ficar lá, só aparece na hora que for para cantar. Eu disse, gente, eu não sou Papai Noel, desce lá. Aí fica a pergunta, onde Deus estaria? Lá em cima ou lá com o povo? Então, assim, eu sempre fui povão. Então, eu, embora ter esses CDs gravados, eu não me sinto artista. E se eu quisesse ser artista, não é na igreja que eu iria ser. Mas peraí, mas tocasse num assunto muito polêmico. Porque tem hoje artistas dentro da igreja. Não estou aqui, gente, julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Nem tenho esse lugar, enfim. Quem sou eu? Miserável. Mas eu digo assim, tem muitas pessoas que são artistas dentro da igreja. Sim. Ou tem aquele momento no âmbito secular, né? E daí tem um momento também de ir para a igreja, porque eu sou crente. Então, assim, parece que hoje não tem uma distinção, né, saudável. Não que tenha que ter uma distinção, mas tem que ter uma separação do joio e do trigo do joio. Né? Tem que ter do que é do que não é. Não existe duas fontes, né? numa fonte só. Eu acredito que a simplicidade... Tem gente que não sabe, eles acham que simplicidade é tu andar descabelado, tu andar, sabe, mal cheiroso. Isso, confundem humildade com pobreza, com relaxamento. Nada a ver. Deus não é relaxado, não. Nem gosta de gente relaxada. Nada a ver, porque quando eu comecei a viajar cantando, eu não tinha roupa, eu não tinha calçado, eu tinha só um calçado. E aí, para ninguém notar que eu estava com o mesmo calçado de novo, eu decorava. Meu Deus. Eu costurava miçanga, eu decorava. Customizava meus calçados, minhas roupas também. E as cantoras que estavam lá, que tinham condições, elas olhavam bem para mim, eu achava que elas estavam me reparando, estavam achando feio. Bonito. Mas, de repente, uma perguntava para mim, onde é que tu comprou esse calçado? Então, eu sempre disse que o meu estilista é o Espírito Santo. Se algumas vezes eu usei o que eu não deveria de usar, é porque eu fui uma filha teimosa, que a gente é. Às vezes a gente, né, extrapola. Então, hoje eu entendo que o Senhor diz para mim, você vai vestir aquilo que eu disser para você que você vai vestir. Porque você não é igual a todo mundo. Porque você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Então, isso faz a diferença, né? Ser o sal. Se o sal ele não for bom, se ele se tornar um sal insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E aí, o sal, eu faço tempero, eu não falei para ti? Não. Eu faço tempero, vendo tempero da Rô. Mil coisas. Eu faço tempero, faço plástica dos pés, eu fiz um curso de limpeza facial 360 graus. Olha aí, gente. Estou fazendo curso de massoterapia humanizada, para cuidar de vidas. Olha que eu venho, eu vou Exato, é maravilhoso. Então, meu chamado é para cuidar de vidas. Sim. Então, começa na alma e termina no corpo. Tá, mas agora, vamos lá. Vamos para como é que foi descoberta pela Louvor Eterno? De onde veio Ainda Te Amo? Gente, ser descoberta por uma gravadora, por um maestro, só Deus pode te apresentar. É verdade. Porque, em primeiro lugar, não tinha condições, eu não estava em destaque. Né? Pobre de maré, um pouquinho para lá. Né? Então, eu era do tipo, e eu sou até hoje desse tipo, tá? Que eu orava e eu dizia, Jesus, eu estou com vontade de comer carne assada de panela e maionese, eu não tenho dinheiro para comprar nada. E, de repente, parar um carro na frente da minha casa,
Os irmãos gritar quando saía do carro, Rosier, nós viemos almoçar com você. E eu gelado de cima e embaixo, eu não tenho nada, Senhor, e agora? E aí eles ir lá, abrir o capô do carro e começar a tirar marmita e marmita. Carne assada, maionese, passaram no restaurante, trouxeram tudo. Só para ter o prazer de sentar e almoçar comigo. Olha. Então eu sou desse tipo, eu sou essa pessoa. É o provedor, né? Deus é o que provedor. Quando eu não posso, eu sei em quem recorrer. Olha. Eu sei quem pode. E aí eu fico pensando, irmão José, quantos não têm a graça, essa maravilha que nós temos de saber a quem recorrer? Tá tudo nebuloso, a tempestade, o raio tá chegando, a gente sabe para quem correr. A gente sabe que há uma esperança, né? E mesmo que a árvore caia, o cheiro das águas pode brotar de novo. E eu fico pensando, quem não tem, né? Quem não tem. Que desespero. E às vezes Deus está tão ali, tão presente, e a pessoa não se dá conta. Corre para A e para B. Liga para não sei quem, ou pede oração para não sei quem, não, nada contra. Eu tenho experiência disso. Nada contra. Isso. Mas aqui, ó, a palavrinha de Deus. Ó. Aí voltando lá, que é muitas informações, Isso. Voltando lá, como é que eu cheguei ao ponto de gravar? Aí eu comentava com os amigos que iam lá em casa, em todo lugar que eu vou, Deus está falando que eu vou gravar. A irmã a minha vizinha de trás teve uma visão, disse que me viu dando entrevista numa rádio, viu a capa do meu disco, viu eu numa capa de disco. Então é verdade. Porque as pessoas te diminuem tanto, e você olha para você, você não enxerga nada, e que você acredita que você não é capaz. E realmente nós não somos capazes. Mas é Deus quem capacita. Quem te chamou é fiel e justo para te enviar, para te preparar. Então, era Deus. E quando a gente pensa que é humanos, a gente fica patinando, a gente fica olhando, só vendo negatividade. Mas quando você olha para você, não tenho nada, mas Deus falou que vai fazer. Então, ele vai fazer. Eu não sei como, mas vai acontecer. Deus falou. É isso. É essa atitude que Deus quer de nós. É essa atitude. E aí eu falei com os amigos, Deus está falando que eu vou gravar, só que é o seguinte, eu só gravo se for com Ezequiel de Matos. Ah, tu já tinha isso no coração? Já, eu determinei isso, eu nem conhecia Ezequiel, nunca tinha nem o telefone dele. Olha, é que assim, o primeiro álbum, né, geralmente os cantores que começam, né, começam com um produtor local e não tem problema nenhum, geralmente são pessoas muito abençoadas que nos colocam no nosso caminho, mas começar o primeiro álbum com Ezequiel e o Beck, Grupo Reviver, minha irmã, é presente de Deus na tua vida. É Deus na tua vida, é Deus na tua vida. Não tem outra explicação. Não tem. Não tem. E aí, quando os meus amigos ouviram eu falando que eu só gravava com Ezequiel e ainda queria uma letra dele, exclusiva para o meu disco. Eles olharam para mim e disseram assim, mas não é qualquer um não para gravar com Ezequiel. Aí eu disse, sim, mas quem disse para ti que eu sou qualquer um? Sou filha do rei. Se o Senhor está falando que eu vou gravar, então eu quero com o melhor maestro. É ele que gravava todos os CDs também da Mara, que eu cantava muitos hinos da Mara. Desculpa te interromper, mas tem muito isso. Hoje, não te contei isso, mas hoje, inclusive, antes de vir conversar com ela, estava ouvindo, relembrando os louvores e tal. Alguém da sala, eu acho que foi meu aluno Márcio, que ele é um senhor, ele perguntou, é a Mara Lima que está cantando? Porque o pessoal às vezes liga, né? A Mara Lima antigamente, sim. Né? Sim, as pessoas... O vibrato, né? Sim, as pessoas, elas sempre perguntam, parece com a Mara. Tanto que quando a gente ouve a mão do meu Deus, muita gente fala, Mara Lima, que lindo, né? Não, a mão do meu Deus é Rosier, não é? Rosier. Já muita gente confundiu pensando que era da Mara. E aí, se ouvir direitinho, tu vê que tem o timbre, o louvor, os louvores são parecidos, são a mesma direção ali, num certo ponto da gravação. Mas a voz tem uma diferença. Sim. Tem uma diferença. Cada um tem uma maneira de se expressar, cada um tem uma maneira de cantar, né? E aí, os amigos que me ouviram falando que eu só queria gravar, eu só gravo se for com Ezequiel de Matos. Ele disse assim, não é qualquer um que grava com ele. E outra coisa, tem que ter muito dinheiro. Eu disse, tá, mas quem vai patrocinar minha gravação é Jesus. É o dono do ouro. É quem está me chamando. Por quê? Não é o prefeito, não é o presidente, não é o pastor, não é nenhum milionário. É o Senhor que está me chamando. Então, ele vai me patrocinar. Eu só gravo se for com ele, senão eu continuo cantando do jeito que eu estou. Pronto. E às vezes, é só isso que Deus quer.
que você tenha uma atitude, que você se posicione. E eu me posicionei. Mas ficou aquela luta, sabe? As pessoas só me botando para baixo, só com palavras desanimadoras. E quando foi uma madrugada, eu recebo a visita de quem? Do Senhor. O Senhor entra no meu quarto, clareia todo o meu quarto. Aquilo não era mais um quarto, era um lugar que era só luz. Eu queria ver muito o rosto dele, mas eu não conseguia. Era madrugada. E ele trazia na mão dele, ele trazia 2 livros. O livro era tão grande, para mim era grande, para ele era normal, porque ele era grande. Eu lembro que eu queria ver o rosto dele, eu não conseguia, brilhava muito o meu rosto, meu olho, eu não conseguia encarar ele. E aí, olha, eu liguei sem querer. E aí, ele pegou o livro grande assim, e mostrou para mim, disse assim para mim, você sabe que livro é esse? Eu disse, não, Senhor, eu não sei que livro é esse. Ele abriu o livro, pegou uma caneta e assinou meu nome naquele livro. Ele disse, esse é o rol dos cantores no céu. Todo aquele que é chamado por mim na terra, separado, para levar a mensagem através do louvor, o seu nome tem que estar escrito aqui. Aí ele pegou outro livro e disse para mim, você sabe que livro é esse? Eu disse, não, Senhor, também não sei que livro é esse. Ele pegou a caneta e assinou meu nome lá. Ele disse, esse é o livro da vida. Todo aquele que o seu nome não se encontrar nesse livro, não pode entrar no reino dos céus. E foi embora. Daquilo ali eu caí de joelho, eu fui orar. Foi a maior confirmação. Então não tem na terra ninguém que diga para mim que eu canto feio, que eu sou desafinada, que já acabou, o meu trabalho já cessou, que Deus não tem mais nada. Tempo. Entendeu? Não tem, porque não foi pastor, não foi ninguém da terra que falou para mim, foi o Senhor. Foi o Senhor que disse para mim que havia um chamado. Havia. Então, esse chamado só vai acabar ou eu deixando de servir ao Senhor, que o Senhor não usa rebelde, ou eu partindo dessa terra. Mas enquanto eu viver, é claro que depois da pandemia mudou muito, não se vende mais CD, então parou muita coisa, mas acha que eu fiquei brava? Acha que eu fiquei triste? Eu achei maravilhoso, eu nunca gostei de vender CD. Eu nunca gostei, eu vendia porque eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que sustentar minhas filhas, e eu comprava CD da gravadora para me vender, eu não ganhava. Então, levei muito calote, sabe? Passei diversas decepções, mas eu sempre fui. Eu sempre fui, o Senhor sempre foi comigo. O Senhor nunca deixou a desejar, o Senhor nunca me decepcionou. Até ao contrário, as pessoas me decepcionavam e o Senhor cuidava de mim. Ele cuidava de mim. Então, eu fui aprendendo. Esse mundo é uma escola, a faculdade de Deus é assim. É a melhor. Essa faculdade de Deus, você tem o Espírito Santo como professor, ele vai te ensinar. Às vezes é com lágrima, às vezes é com dor, né? Mas tem uma recompensa, tem um lado bom disso. Você decide se você quer ser cuidado por Deus ou cuidado pelos homens. Eu prefiro ser cuidada por Deus. Né? Porque ele ouve o que nós não ouvimos. Ele vê o que nós não vimos. Então não tem melhor do que ele para cuidar das nossas vidas. E do chamado que ele tem. Que eu não merecia. Como? Eu olho para isso hoje, eu digo, como, Senhor? Como que chegou nisso daqui? Eu não merecia. Eu não merecia tudo isso daqui, ó. Eu não merecia ter minha foto, meu rosto estampado numa capa de CD. Eu não merecia. Mas eu louvo a Deus porque é Ele quem escolhe. Não é homem, não é ninguém que escolhe. Então eu acho muito lindo o que Deus fez na minha vida. Sobrenatural, né? E eu gosto de testemunhar. Depois desse dia que o Senhor me falou, me mostrou os livros onde ele assinou meu nome, eu disse, está aí a confirmação. Não tem mais que me bote para cima, para baixo, se o Senhor me puxa para cima. Não tem.
E vamos lá, Ezequiel. Daí, o que aconteceu? Eu arrumei dinheiro emprestado e comecei a montar o repertório, comprar letra dos compositores. Entrei em contato com o Ezequiel, perguntei quanto que ele cobrava para fazer a minha matriz. Ele acertou o valor comigo. Eu disse para ele que eu queria uma letra dele, que ele já me falasse quanto que era, porque se fosse muito caro eu já ia começar a juntar dinheiro para pagar, mas eu queria uma letra dele. E ele riu. Ele disse, não, deixa trabalhar. E aí eu fui comprando letra, Tony Tito, Wagner Roberto e outros que eu nem cheguei a conhecer através do Ezequiel, que o Ezequiel foi montando meu repertório. Até o dia que eu cheguei na casa do Ezequiel, gritando que nem uma louca, achando que eu estava cantando, mas aqueles gritos eram bons, né? Porque os irmãos me chamavam. Era um grito com unção. É melhor do que o gritar, uivar e não ter unção. E aí Jericó não cair. Aí, até que eu montei meu repertório, o Ezequiel disse, está tudo montado, vem para Curitiba. Uau! Para você ouvir. E eu dei a metade da gravação para o Ezequiel, do valor, e fui para Curitiba, para a casa dele, para ouvir. E lá fui dizendo o que eu queria, o que eu não queria, e faltava uma letra para fechar o repertório. Aí eu disse, Ezequiel, é a sua letra que está faltando. Ele disse, eu não tenho. Olha! Eu não tenho nada para você. Eu disse, não, mas eu não vou embora sem fechar meu repertório com uma letra sua. Eu quero, desde o começo, eu sempre disse para o Senhor que eu quero uma letra sua. E aí ele disse, tá bom, vou pegar o violão e eu vou para o quarto, você fica aí orando. Aí fiquei lá com a esposa dele, os filhos dele, conversando, Senhor, dá uma letra para ele. Dá uma letra para ele. Ele entrou para lá com o violão dele, não sei que tempo que ele demorou. Quando ele saiu, ele olhou para mim e saiu rindo do quarto. Ele disse, você orou, né? Deus te ouviu. Deus te ouviu. Eu disse, ouviu? Ele ouviu. Olha a letra que Deus me deu para ti. Canta um pedacinho, Mazé. Tudo que eu estava passando no momento. Às vezes me sinto cansado, as lutas me querem vencer. Eu vejo as barreiras na frente que fazem meu corpo tremer. Eu falo com Deus nesta hora e peço socorro, meu Deus. Eu sinto que alguém me protege. Eu sei que é a mão do meu Deus. Meu Deus. Quando ele começou a cantar esse hino que ele foi, é a mão do meu Deus que me dá descanso. Eu me sinto forte, a alegria toma conta do meu coração. É a mão do meu Deus que me dá vitória. Cristo está comigo, nenhum mal, nenhum perigo irei temer. Oh, Deus. Quando ele cantou esse hino, eu chorei. Imagina. Era a minha história. Era o que estava acontecendo comigo. Né? E ganhou o álbum, né? E daí fechei. Estourou. Fechei o repertório. Fechei o repertório e ele começou a trabalhar e comecei a trabalhar também nos ensaios. E foi indo e Deus foi lapidando, Deus foi lapidando. Até que eu cheguei lá para gravar a voz. Quando eu gravei a voz, estava tudo pronto, eu não tinha dinheiro para terminar meu disco. Oh, meu Deus. Não tinha. Que guerra. Não tinha. E aí, o Tony Tito, o Tito disse, eu vou apresentar a tua matriz para a gravadora Louvor Eterno, a gravadora da Mara Lima. Se eles gostarem, eles te contratam. Meu. E assim foi. Marcamos um almoço,
com o Gessé Lima, esposo da cantora. Marcamos um almoço de negócio, né? E ele ouviu o meu tape. Quando ele ouviu, ele já pegou na hora. Pegou na hora. Aí ele fechou o contrato comigo, daí a matriz já não era mais minha, e eu fiquei sendo cuidada ali pela gravadora Louvor Eterno. Fazendo parte do casting da Louvor Eterno. Exato, daí foi Deus também. Olha. Foi Deus, porque se eu terminasse a gravação sozinha, eu não ia adiante. Divulgar, né? Não ia adiante. Então o Senhor, ele prepara tudo, ele já sabe, é o que eu digo, ele sabe o que tu não sabe, ele ouve o que tu não ouve, ele vê o que tu não vê. Então a gente é que não vê. E a gente se desespera, a gente murmura, a gente fica triste, a gente fica desesperado. Por quê? Porque a gente não para ouvir o Espírito Santo falar. Né? Que é ele começa a obra e ele termina. É ele. E era projeto de Deus eu entrar e ficar um tempo na gravadora da Mara. Foi o tempo, né, de Deus ali. Então foi onde eu viajei e estive ali com eles e gravei mais Súplica da Alma, Santo Santo. Aí no CD Santo Santo o Senhor me dá uma letra, eu não toco nem cachorro para rua, que eu não tenho cachorro. Olha. E o Senhor me dá uma letra com o título Até Quando. Né? Forte. E aí eu estava lavando louça e reclamando e perguntando para o Senhor até quando eu ia ficar naquela situação, e de repente eu comecei a cantar. Quando chegou no final do hino, eu pensei que era um hino conhecido. Eu disse, não, meu Deus, o Senhor me deu esse hino agora. Uau. Aí, e é lindo, né? Já com a música, a melodia, tudo. Desceu pronto. Tudo. É que nem Mefibosete. Passei outra situação difícil, né? Na igreja e o Senhor me deu uma letra, Mefibosete. Quando eu acabei de cantar, eu disse, Senhor, o que é essa mensagem? Do que esse louvor está falando? O Senhor disse, essa é a história de Mefibosete. Você é o Mefibosete desse tempo. Mefibosete ficou em Lodebar. Terra de esquecimento. Terra de abandono. Secundão. Exato. Mas existe o tempo. Aí entrou o tempo. Mais uma vez. Entrou o tempo de novo na minha vida, onde Deus fez o rei lembrar, Davi lembrar. E mandou chamar. E mandou procurar. Né? Ainda, o que me chama a atenção nessa história, que parece com a minha, por isso o Senhor me deu esse louvor, Mefibosete, é que quando o rei Davi pergunta para Ziba, restou alguém da família do rei Saul para que eu possa usar de benevolência para com ele? Aí Ziba disse com desdanho, sim, alguém lá, né? Sobrou um aleijado que não serve para nada. Onde ele mora? Lá em Lodebar. Ele já foi logo contando todas as misérias que existiam na vida de Mefibosete. Ele não disse, tadinho, é filho de Jonathan, teu melhor amigo, lembra, rei? Ele está lá, deficiente, deve estar sofrendo lá em Lodebar. Não. Já foi. Ele foi tocando na ferida, na dor. No desprezo, né? Entendesse? Já para colocar para baixo. E isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Depois de todo sucesso? Depois de todo sucesso, quando chegou o ponto de que teve um divórcio, eu e o pai das minhas filhas, eu fui excluída da igreja quase 4 anos. Meu Deus. E aí as pessoas não me davam a paz do Senhor, as pessoas não me cumprimentavam, parece que eu tinha lepra. Uma pária, né? Existe uma... dentro da... assim, ó... Intocável, não pode? Muitas vezes eu sou muito espontânea, eu sou muito simpática com as pessoas. E eu via as pessoas que muitas vezes oraram comigo e viram Deus falando comigo coisas lindas que ia acontecer. E essas pessoas agora, elas me negavam uma paz do Senhor. E eu dava, Pai Senhor, fulana, Pai Senhor, fulana. E eles riam e viravam o rosto para mim. E eu chorava. E se diziam cristãos. Até hoje. Até hoje. Né? Eles são cristãos, muitos já partiram. Muitos já foram embora. E eu louvo a Deus que eu estou aqui. Eu ainda estou aqui. Né? Então, quando eu comecei a cantar esse hino, né? Estava eu há muito tempo a esperar, sem poder acreditar. Lá estava eu,
Porém, um dia ouvi alguém a me chamar. Então respondi: estou aqui, pode me falar. Mefibosete, o rei mandou eu te levar a uma mesa esperando você chegar. É hoje que você sai deste lugar. Era eu. Olha. Sobrevivi quando ninguém mais olhava para mim, quando ninguém mais acreditava em mim. Eu sobrevivi. Sobrevivi quando estive lá em Lodebar, sem nenhum amigo para contar onde era a minha dor. Por isso hoje eu canto assim: Deus fez o rei lembrar de mim, eu só quero adorar. Esse é o louvor. Uau, quantas vezes me negaram uma paz do Senhor. Quantas vezes disseram, você não tem valor, mas estou aqui adorando a Deus e sobrevivi. Ó, tá nascendo outra música pra ti, ó. Sobrevivi. Então, assim, sabe, quando o Senhor me deu esse louvor, eu perguntei: Senhor, que mensagem é essa? Eu já vou logo na mensagem. Que mensagem é essa? Que para mim tudo é mensagem. Eu vejo Deus falando comigo através de louvor da harpa, do louvor do irmãozinho, da irmãzinha, sabe? Eu pego tudo, sabe? A gente tem que ter essa sensibilidade e estar no culto e você ficar ligado, porque Deus vai falar muitas vezes com você, não é na palavra, não é na profecia, na boca de alguém, é no louvor. Mais humilde. Entendeu? Uma coisinha, sabe, que parece que não tem nem destaque, é ali, é ali que Deus está. Então eu vi que Deus estava falando de mim. Na minha situação, o Senhor disse: você é Mefibosete desse tempo. Mas daí tem o lado bom, né? Quando Mefibosete é trazido para o rei, para o palácio, ele agora já não faz mais parte de Lodebar. Sim. E é tudo restituído. Uau. Deus não deve nada para ninguém. Ele restitui. Então você não tem que se preocupar com o que você perdeu. Eu já perdi apartamento, perdi casa. Ai, Jesus. Não tem problema. E agora? Não tem problema. Pessoal, ó, vamos lá. Aconteceu um contratempinho aqui, caiu tudo. Mas Deus já ajudou a levantar. Rosê, o que tu acha? Vamos continuar mais um pouco? Gente, estava aqui pensando. Já estou cansada. Estou louca para voltar lá para a outra cozinha para tomar um café. Terminar o café. Eu quero deixar aqui uma pergunta. Você gostou? Está gostando de conhecer um pouquinho dessa pessoa depois da capa do CD? Depois desse trabalho, a minha vida pessoal, ela não muda quando eu estou por aí cantando nas outras igrejas, né? Não muda, eu sou o que eu sou em casa, eu sou nos lugares onde eu vou, né? Eu até fui para o Maranhão para fazer uma turnê, e eu fiquei numa casa de um pastor, e eles saíam, tinham as obrigações dele, e eu fiquei 2 meses fazendo turnê lá no Maranhão. Então eu fiquei na casa. Primeiro eu fui para o hotel, depois me levaram para casa, eu fiquei na casa, eu ficava muito com a empregada. E, enfim, não demorou muito, eu já estava fazendo faxina com a empregada, eu já estava cozinhando com a empregada, porque eu
Meu querido, olha só com quem eu estou aqui. Olha com quem eu estou. Você acabou de falar do CD dela? É a mão do meu Deus quem me dá descanso. Eu me sinto forte, a alegria toma conta do meu coração.